Olá, eu sou Augusto Ramacciotti e neste vídeo vamos trocar algumas experiências. Hoje falaremos sobre espiritualidade e pobreza de espírito. Sexto, a pobreza de espírito como um mal maior que o egoísmo. Importa compreender que a pobreza de espírito é pior ainda que o egoísmo e muito pior que a pobreza material. Uma pessoa pobre do ponto de vista material pode ser rico no seu espírito, no seu carisma, no seu caráter e na sua personalidade. Essa riqueza ninguém poderá lhe retirar. Uma pessoa pobre de espírito pode ter muito dinheiro e poder, mas viverá uma vida miserável, muito pior do que aquele que é pobre no plano material, mas rico no plano espiritual. E essa riqueza não tem nada a ver com religiosidade, tem a ver com espiritualidade. Psicanalista Jung disse uma vez que o ser humano nasce 3 vezes. A primeira corresponde ao nascimento real, o físico. A segunda acontece com o desenvolvimento do ego. E o terceiro nascimento é o que dá forma ao nascimento do que ele chamou de consciência espiritual. De acordo com ele, esse último parto nunca acontecerá se a pessoa se concentrar exclusivamente no ego, em seus condicionamentos apreendidos nos padrões mentais rígidos e poucos receptivos. Já Dalai Lama, no livro A Arte da Felicidade, explica a diferença entre religiosidade e espiritualidade. A religiosidade é você processar uma religião, ter fé, ter uma crença, uma religiosidade. A espiritualidade é você preservar valores mesmo nas adversidades. E o valor mais importante é o amor ao próximo. Assim, uma pessoa pode ter muita religiosidade e pouca ou nenhuma espiritualidade. E vice-versa, ou seja, ser rico em espiritualidade e não tem qualquer religiosidade. Costumo dar o exemplo do engraxate que vinha caminhando pela ponte denominada 5 Pontes, em Vitória, Espírito Santo. Para quem não sabe, 5 Pontes é o apelido da ponte Florentino Avidos, que é uma ponte fabricada em aço e que foi construída na Alemanha e chegou ao porto de Vitória em 1927 no governo de Florentino Avidos e foi a primeira ligação da ilha de Vitória, Espírito Santo, ao continente. Dito isso, o engraxate avistou o mendigo retirar à força o neto de 5 anos das mãos da sua avó e arremessá-lo pela ponte abaixo, em direção à água da Baía de Vitória. Esse engraxate, numa situação totalmente adversa, colocando em risco a própria vida, saltou da ponte e salvou o menino de 5 anos, que se afogava na Baía de Vitória. A avó do menino contou os momentos de angústia que viveu. Foi um momento desesperador. Pensei em pular, mas não sei nadar. Comecei a gritar e do nada apareceu esse rapaz que eu não conheço, que pulou e salvou o meu neto. Quando o meu neto afundou, pensei que nunca mais iria vê-lo. Não tenho nem palavras para agradecer. Ele foi maravilhoso. Ainda bem que existem pessoas como ele, fecha aspas. O engraxate preservou o valor mais importante, que é o amor ao próximo, colocando a própria vida em risco numa situação adversa, para salvar um menino que ele sequer conhecia. Assim demonstrou ser rico em espiritualidade.
Vamos supor que tivesse outro homem, outro personagem local, com muita religiosidade, que não tivesse a mesma atitude. Por exemplo, que tivesse pensado o seguinte: se Deus permitiu que o mendigo jogasse o menino na água, é porque Deus quis assim. E não vou ser eu, que nem conheço esse garoto, que vou arriscar a minha vida para salvá-lo. Esse personagem fictício, apesar de ser rico em religiosidade, é pobre em espiritualidade. Dito isso, eu prefiro definir riqueza de espírito como ser rico em espiritualidade, o que não tem nada a ver ou qualquer conotação religiosa, como visto acima. Assim, se quer ser mais feliz, cultive mais a sua espiritualidade, o seu amor ao próximo e a sua riqueza de espírito. Isso te trará muito mais alegria de viver do que a riqueza material. O que negas se subordina, o que aceitas se transforma. Carl Gustav Jung. Para Vanessa Martins, que é formada em psicanálise freudiana e pós-graduada em teoria e prática junguiana, entende que Jung define em natureza da psique função transcendente como união de conteúdos conscientes e inconscientes, isto é, a totalidade psíquica. Essa união resulta na mudança do centro organizador da psique, deixando de ser o ego o centro organizador e passando a ser o que Jung chamou de self, o centro organizador da nossa totalidade psíquica. No processo de autoconhecimento, vamos ampliando a nossa consciência, pois cada vez mais aprofundamos no conhecimento de nós mesmos como um todo. Quanto mais nos tornamos conscientes de nossa totalidade, isto é, de tudo que está presente em nossa psique, nossas sombras, nossos opostos se integram e tudo isso nos aproximamos dessa self, desse outro centro mais profundo. Nossa perspectiva, nossa forma de ver o mundo e de se relacionar com ele não fica mais limitada ao olhar do nosso ego. Ela se amplia. Passamos a ver e nos relacionar com o mundo sem estar tão presos a essa nossa ideia de identidade, o que eu gosto ou não gosto, os nossos conceitos de certo e errado, os nossos preconceitos, pois entendemos que somos muito mais além de tudo isso. Somos o todo e parte dele, somos o universo. Espiritualidade, então, é esse transcender, essa forma de não tem nada a ver com crença, religião, com acreditar em algo após a morte. Carl Gustav Jung percebeu que todo ser humano traz uma forma inata, esse impulso por transcender. E isso é espiritualidade para Jung. Quando nos perguntamos quem somos nós, de onde viemos, para onde vamos, estamos buscando essa totalidade, buscando nos ampliar. Mesmo no pensamento científico existe essa busca por ir além do ego, ir além dessa realidade material e racional que conhecemos, e isso é espiritualidade. De fato, existe muito mais coisa entre o céu e a terra do que nossa vã filosofia, mas é interessante para essa felicidade buscar se enriquecer espiritualmente no sentido de se transcender o seu ego, transcender a vida cotidiana, de transcender sentimentos que te impeçam de crescer no plano espiritual. Não custa nada tentar. Se você gostou do vídeo, se inscreva no nosso canal,
Até o próximo vídeo. Muito obrigado.